Nós somos um partido popular, um partido que nasceu para resgatar as ideias principais da esquerda no Brasil. O nosso programa está previsto diversas reformas estruturais que, na nossa opinião, são fundamentais e centrais para modificar a situação que vive a maioria da nossa população. E neste sentido, do ponto de vista eleitoral, a nossa pré-candidatura tem como proposta fundamental e central que a gente possa ter recursos, porque a gente não sai de uma crise econômica tão profunda como essa que a gente vive no Brasil, sem grandes investimentos na nossa economia. E nós apontamos de onde vinham esses recursos, porque não faz sentido um Brasil tão rico, nós temos metade da população vivendo em insegurança alimentar, milhões passando fome, milhões desempregados. Então, da onde a gente propõe principalmente tirar os recursos? Com a suspensão da dívida pública, do pagamento da dívida pública no Brasil. Nós estamos falando de vultuosos recursos, de mais da metade do orçamento do Brasil, hoje, é drenado para pagar juros e amortizações de uma dívida que já foi paga várias vezes. Então, na nossa proposta, inclusive, é não só suspender, como auditar a dívida pública, como está previsto na nossa Constituição. Dessa forma, é possível ter recursos para investir em áreas sociais, como, por exemplo, a educação, a saúde, a moradia. E digo mais, depois do golpe institucional de 2016, foi aprovada várias medidas contra os interesses do povo brasileiro. Mas essa questão de não pagar a dívida pública não seria também uma espécie de golpe? De jeito nenhum, inclusive porque está previsto na nossa Constituição. É absurdo e é um golpe contra o povo continuar pagando uma dívida que não foi contraída, porque nós não somos contra qualquer dívida. A questão é que essa dívida pública ela não foi contraída para construir hospitais, escolas, universidades, para melhorar a vida do nosso povo. Pelo contrário, é uma dívida que enriquece banqueiros, ou seja, os donos dos bancos, especuladores nacionais e internacionais, para fazer agiotagem. É isso que é a dívida pública hoje. E os grandes estudiosos sobre o tema no Brasil dizem que ela já foi paga várias vezes. Então, o que precisa ser feito? Pegar a Constituição. Então, não estou falando de golpe, estou falando da Constituição, da Carta Magna do nosso Brasil, da lei principal do Brasil. E ela prevê que um presidente da República pode fazer a auditagem dessa dívida, para saber se deve ou não. E é isso que nós estamos propondo. E como a gente não tem certeza se devemos ou não, e a tendência é que não devemos, temos que suspender. Pega os recursos e investe nas áreas sociais. Inclusive porque nós temos que olhar primeiro para o nosso povo, né, que passa fome, que vive uma situação muito grave. E fazia referência também que as medidas que foram aprovadas pós-golpe de 2016, a exemplo da emenda constitucional 95, que emenda foi essa? Ela congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos. Debaixo de uma pandemia, como é que nós podemos dormir com um barulho desse? A todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, em especial quem usa o SUS, está vendo as várias dificuldades. A situação não seria pior se o SUS não existisse, sem dúvida nenhuma, porque o presidente da República foi contrário à vacinação. E mesmo assim o Brasil é um dos que mais vacinou no mundo, então veja a importância que tem o SUS. Mas, para quem está nos ouvindo, de 2018 a 2020, o SUS perdeu 22 bilhões. Um orçamento desse ano que é o menor em 10 anos, como foi noticiado pela imprensa. Então, no momento de crise sanitária tão grande como agora, era o momento de aumentar o investimento e não diminuir. Então, essa emenda constitucional ela é contra o nosso povo, do ponto de vista da educação. E, além disso, revogar a reforma trabalhista e da Previdência, porque o discurso foi que ela geraria empregos. E elas foram um desastre para a maioria do nosso povo, geraram desemprego. Então nós precisamos revogar essas medidas para garantir emprego para o povo. Então, com essas medidas, aí é possível, sem dúvida nenhuma, um presidente governar. E é isso que nós estamos propondo. E, claro, lançamos nossa pré-candidatura porque temos divergência do campo econômico, no campo político, com as atuais que estavam anterior ao lançamento da nossa. Especificamente sobre Lula, por que ele não representa os interesses da UP? Olha, já que você está me perguntando, a nossa opinião sobre o Partido dos Trabalhadores é a seguinte. Primeiro, eles estiveram no governo e durante o período que eles estiveram no governo, e quero que é importante para a gente não ser mal interpretado,
Eles não tentaram fechar o Congresso Nacional, como faz o presidente atual Jair Bolsonaro. Não tentaram impor um golpe militar, como o presidente, o alto comando das Forças Armadas vem fazendo, inclusive tentaram nesse último 7 de setembro do ano passado. Não fizeram apologia à ditadura, a torturadores, né? Aqueles que assassinaram em nome do Estado, ocultaram cadáveres. Então isso é muito importante lembrar. Nossa diferença com eles, com o Partido dos Trabalhadores, é do ponto de vista econômico, principalmente nas propostas econômicas, porque o PT esteve no governo e foi favorável ao pagamento da dívida pública, por exemplo, que eu dei exemplo aqui. Então, o que nós defendemos é que é necessário enfrentar esses setores privilegiados, muito ricos, que governam o Brasil há muito tempo. Essa é a questão fundamental. Portanto, não nos cabe fazer aliança com os setores da direita, porque a direita é quem representa os bilionários, os muito ricos. Essa é a questão fundamental. Então é necessário enfrentar esses setores, porque não é possível as reformas estruturais, e quero aqui, Cláudia, dar exemplo de 2 ou 3 importantes reformas estruturais que nós precisamos fazer no Brasil. Vou dar um exemplo, a reforma agrária. Nós estamos vivendo um período de fome que também, para se resolver, precisa de outras medidas. Uma delas é que a agricultura ela tenha como finalidade principal no Brasil alimentar o nosso próprio povo. Isso é uma questão, assim, imaginamos que nós não estamos falando um absurdo. Isso é uma questão fundamental. Nós estamos falando de um dos maiores produtores de grãos do mundo, de carne bovina, de alimentos, frutas, enfim. É possível resolver o problema da fome. Agora, é insustentável você ter tamanhas exportações, que quem ganha são grupos econômicos minoritários, e você ter metade da população vivendo em insegurança alimentar. Então, urge uma reforma agrária que nunca foi realizada no Brasil, e para quem também está nos ouvindo, que geralmente é demonizada a ideia de reforma agrária, né? Mas todos os países do mundo que se desenvolveram, do ponto de vista, inclusive, capitalista, porque os Estados Unidos e a Europa toda fizeram reforma agrária, eu quero só ressaltar isso. É fundamental para o nosso país sair do buraco que se encontra. Mas também falamos da reforma urbana, que inclusive ela é irmã da reforma agrária, porque a reforma agrária permite desafogar as grandes cidades, as pessoas voltarem para o campo, mas não é para passar fome, é para ter condição de produzir. Então isso é central. E além disso, nós ainda incluímos, porque nós estamos falando de um país muito rico, ainda tem outras formas de adquirir recursos para investir nas áreas sociais. Um exemplo é a taxação das grandes fortunas. Nós estamos falando de um país que 70% da população vive com até 2 salários mínimos. 90% da população não passa de R$ 3.500 a renda, segundo o IBGE. Mas 1% da população que ganha acima de 28 mil, e em especial 315 pessoas são bilionários no Brasil. Eles reúnem um patrimônio de 1,9 trilhão. Se eles fossem taxados em 20%, 30%, você teria bilhões e bilhões de recursos, eles continuariam bilionários, e teriam bilhões e bilhões de recursos para investir nas várias áreas sociais, inclusive com quantidade de triplicar orçamentos de saúde, de educação. Olha que coisa importante, tem saída.